Olá pessoal, nós vamos para a nossa segunda videoaula, onde nós vamos falar de conteúdos relacionados no atendimento de urgência e emergência. Então vamos lá nas coisas aqui. Então pessoal, dando continuidade aos conteúdos da disciplina, vamos falar de hemorragia. Então a hemorragia nada mais é do que a laceração de um vaso, onde eu venho a ter o sangramento, né? A saída do sangue de dentro dos vasos de modo adequado. Então vamos aqui ver a definição do que seja hemorragia. Então, a hemorragia é definida como uma perda aguda, certo, de sangue circulante. Normalmente, o volume de sangue circulante corresponde a 7% do peso corporal de um adulto. Por exemplo, um homem adulto de 70 kg, ele tem aproximadamente 5 litros de sangue. E 70% dessa perca, né, ou aliás, se o homem vier a perder 70% desse conteúdo sanguíneo, já ele faz uma grande falta que pode levar ele a um estado de problema seríssimo relacionado a essa hemorragia. Então, assim, nós vamos ver que as hemorragias elas vão ser classificadas de acordo com o vaso que é lesionado, em hemorragias arterial, hemorragia venosa e hemorragia capilar, sendo essa hemorragia do tipo externo. Então, assim, as hemorragias arteriais são aquelas hemorragias em que o sangue vai sair jorrante, certo? Tá aqui, ó, em jato. A hemorragia venosa ocorre um sangramento de intensidade moderada, porém o sangue não é jorrante. E na hemorragia capilar, o sangue ele apenas drena da região dos capilares sanguíneos onde foi ocorrido o processo hemorrágico. Então, assim, quais são as metas de emergência em relação ao atendimento ao paciente hemorrágico? São as seguintes: nós devemos controlar esse sangramento, certo? Toda e qualquer hemorragia ela precisa do controle desse sangramento, manter um volume sanguíneo circulante adequado para a oxigenação do paciente e evitar o estado de choque hipovolêmico. Como é que as coisas funcionam aqui? Então, assim, nós teremos hemorragias que são hemorragias pequenas, pequenos sangramentos, que não vão levar o paciente a apresentar problemas, tipo como perda de quantidade sanguínea de sangue, que vai provocar uma hipovolemia. E teremos hemorragias também que são hemorragias bem consideradas. E toda e qualquer hemorragia, ela deve ser controlada, certo? Então, as metas na emergência é primeiramente controlar esse sangramento, certo? E manter um volume sanguíneo circulante adequado para a oxigenação e como também evitar o choque. De que forma nós vamos conter esse sangramento? Da seguinte forma. Então, assim, o sangramento ele será contido da seguinte forma: será feito compressão no local, dependendo do tamanho da laceração, do corte, e essa compressão ela tende a fazer um impedimento do fluxo sanguíneo para a região externa, certo? Ela vai colabar o vaso, vai obstruir o local e impedir que o sangramento saia. Então, assim, as vítimas que sofrem de hemorragia, geralmente elas estão em risco de parada cardíaca, por conta dessa questão aqui, ó, da hipovolemia. A hipovolemia é a perda de volume considerável do organismo que o paciente poderá entrar no estado de choque hipovolêmico. Então, continuando aqui as coisas. Então, as hemorragias, elas podem ser internas ou externas. O que é uma hemorragia interna? Hemorragia interna é aquela que ocorre por ausência de sinais externos, certo? Ausência de sinais externos, de sangramento. Mas existe bradicardia, pressão arterial é decrescente, a pressão arterial tende a cair, sede, apreensão, pele fria e úmida, e o enchimento capilar está retardado. Então, assim, eu terei hemorragias externas, aquelas externas são fáceis de ser verificadas, porque a gente vê logo o sangramento, certo? O paciente está sangrando e está sendo visto o sangue sujando as vestimentas ou então jorrando, saindo mesmo de dentro do sistema cardiovascular. Já a hemorragia interna a gente não vê, mas existem sinais característicos dessa hemorragia, tais como bradicardia, que é a diminuição dos batimentos cardíacos, pressão arterial caindo, certo?
Se o coração está em bradicardia, está batendo mais lento, a pressão arterial tende a cair. O paciente apresenta sede, apreensão, pele fria e úmida ou enchimento capilar retardado por conta da bradicardia e da queda da pressão arterial. Suspeita-se de hemorragia interna. Essa hemorragia interna, ela pode ocorrer por desaceleração. Como é que é isso aqui, essa desaceleração? O indivíduo ele vem em um veículo e esse veículo ele vem em uma velocidade tal e desacelera rapidamente, mesmo que ele venha colidir com outro veículo. Esse indivíduo ele é jogado contra o painel, ele é jogado contra a direção, é jogado contra o banco do carro, sem nenhum corte externamente. Mas internamente, a pancada entre os órgãos internos do paciente, o choque entre os órgãos, a parede abdominal e a região exterior, poderá provocar microsangramentos dentro de algum desses órgãos, ou na própria região da cavidade abdominal, e começar a ocorrer essa hemorragia para dentro da cavidade abdominal, certo? Então, assim, pode ocorrer por desaceleração. Todo e qualquer acidente onde o paciente, onde a vítima, aliás, é jogada contra alguma coisa, onde não há rompimento externo da pele, pode ocorrer rompimento de partes internas de algum órgão e esse órgão venha a sangrar. Ferimento por projétil ou arma de fogo, né? Faca ou estilete, principalmente na região do tórax e abdômen. Porque esses ferimentos, eles são pontiagudos, ele causa apenas uma pequena perfuração na região externa e pode internamente lacerar órgãos nobres, esses órgãos vêm sangrar para dentro da cavidade abdominal. E os principais sinais e sintomas que nós temos? Então, pulso rápido e fraco, palidez da pele e mucosa, sudorese profunda, pele fria e úmida e pressão arterial decrescente, além da presença de sede. Dando continuidade aqui, sequência do atendimento. Então, você se depara com a situação onde o paciente está em estado hemorrágico. Ou você não está vendo um sangramento externo, não tem hemorragia externa, mas você tem sinais característicos da suspeita de um sangramento interno. Como é que você vai proceder? Da seguinte forma: você vai deitar a vítima. Então, você vai deitar a vítima. Se não houver contraindicação alguma, né? Se essa vítima não tiver com algum membro fraturado, se não tiver com problema na região da medula, da coluna vertebral, que ocorra o impedimento de mexer nessa vítima. Você vai elevar os membros da vítima. Por que que eu elevo os membros da vítima? Porque eu vou melhorar o retorno venoso. Melhora o retorno venoso do sangue da região dos membros inferiores para a região de órgãos nobres, como o cérebro e o coração. Eu vou verificar os, as vias aéreas, a respiração, circulação, o sistema nervoso e transportar a vítima para o hospital. Então, essas verificações aqui, nós já tínhamos falado na aula anterior. Todas as vezes que eu me deparar com a situação de emergência, eu tenho que verificar se o paciente está com as vias aéreas desobstruídas, se o paciente apresenta respiração satisfatória. Eu tenho que verificar também a saturação de oxigênio, mas só que na hora eu não vou estar com o oxímetro, né? Então, mas já a verificação da respiração já é muito valiosa e tenho que verificar também se o paciente tem circulação através da procura dos pulsos em locais específicos do paciente. Então tá aqui essas duas gravuras, elas mostram aqui exemplos, né, de hemorragia, que é uma hemorragia interna na região lateral, né, na região aqui do músculo do grande dorsal, e aqui uma hemorragia externa, onde o paciente teve um corte aqui na região da virilha. Então, a hemorragia interna é a hemorragia um pouco mais difícil de ser identificada, principalmente quando ela está presente na região abdominal e você não vê externamente presença aqui de inchaço, sangue, seja o que for. Já a hemorragia externa ocorre a facilidade de ser identificada porque você vê a presença do sangue nas vestimentas do paciente ou o sangue escorrendo aqui pela região. Então, hemorragia externa. Vamos ver aqui. A hemorragia externa ela é visível ao primeiro exame que se faz do paciente, né?
visível ao exame primário do paciente, porque eu estou vendo o sangue, estou vendo esse sangue aqui no paciente. Deve ser prontamente controlada pela pressão direta sobre o local do sangramento em ferimentos superficiais. Então, assim, não existe aquela de eu colocar substâncias ou coisas em cima do corte, como é de costume pela população em geral. Quando ocorre o corte, elas colocaram uma série de substâncias para fazer com que ocorra a parada do sangramento. A principal ação e eficaz é fazer pressão, né? Pressão direta em cima do local. É bom que seja com um pano limpo, ou então uma gaze, ou então uma atadura que esteja limpa, né? Uma compressa. Mas se você não tiver nada disso, pegue a coisa mais limpa que você tiver e faça uma pressão em cima do local do corte. Por que que eu vou fazer essa pressão em cima do local do corte? Porque quando eu faço a pressão, eu obstruo, tá? Eu faço uma obstrução ou da artéria ou da veia que esteja sendo danificado naquele exato momento ali, impedindo que o sangue seja perdido no local do corte. Então, a principal ação que se faz para estancar qualquer hemorragia momentânea é pressão no local do corte. Você está impedindo que esse sangue saia livre espontaneamente e seja perdido. Nos ferimentos profundos com hemorragia, deve-se fazer as seguintes coisas: deitar a vítima. Por que deitar a vítima? Para que a vítima não venha a desmaiar rapidamente, porque quando você deita a vítima, você coloca a vítima em tal posição em que a velocidade de circulação sanguínea dela vai ser uniforme para todos os órgãos. E além de que a vítima deitada, é melhor para você fazer qualquer procedimento em relação a ela. Cobrir o ferimento com gás e pano limpo, pressionar o local com firmeza, né? Que já está dizendo, né? A questão da pressão. Se o ferimento for em membros, elevar o membro ferido. Caso não haja controle, pressionar diretamente a artéria que nutre o membro afetado. Regiões como axila no membro superior ou femoral no membro inferior, nos locais os quais elas se situam logo abaixo da pele. Então, essa informação aqui, pessoal, é de grande valia, ó, de grande importância e deve ser colocada em prática por toda e qualquer pessoa que acompanha uma vítima no estado de hemorragia. Porque o que a gente vê pela população em geral é que quando ocorre um corte, principalmente no membro superior, próximo da região da mão, o paciente coloca a mão para baixo, né? Não eleva o membro e começa a fazer pressão na região da mão, sempre colocada para baixo. Olha, se o corte está sendo colocado para baixo, já tem a gravidade que dificulta esse retorno venoso. Então, o que eu hei de fazer? Fazer uma elevação desse membro para que diminua a irrigação no momento que o paciente está lá com o seu membro lesionado por conta de um corte sangrando, né? Eu vou também evitar o uso de torniquete, porque o torniquete, quando não aplicado de forma adequada, ele pode provocar uma hipóxia e, consecutivamente, uma anóxia no membro, e esse membro vem a entrar em estado de necrose, né? Que pode levar à amputação cirúrgica do membro, se não for afrouxado corretamente no tempo adequado. Outra hemorragia muito comum em serviço de saúde de emergência é a epistaxe. A epistaxe é o nome técnico que se dá ao sangramento nasal, certo? Então aqui, ó, epistaxe é o nome técnico que se dá ao sangramento nasal. A nossa região da narina é uma região muito inervada de capilares, muito assim fragilizada devido a esses capilares não terem uma parede vascular bem espessa, já característica dos próprios capilares, e algumas pessoas, por alguns motivos, os quais eles estão listados aqui, elas vão apresentar esse sangramento. Em algumas dessas pessoas, esse sangramento é tão intenso que ele chega que é preciso fazer medicação endovenosa, tipo vitamina K ou transamin, e mesmo assim o paciente não vem a ter uma melhora do quadro. Então tá aqui, é o nome dado a qualquer tipo de perda do sangue pelo nariz.
frequentemente pelas narinas ou através da região do nariz ou da região da boca. As principais causas: deformidades anatômicas, principalmente os desvios de septo. Paciente que apresenta desvio de septo nasal, esse paciente tende a apresentar uma deformidade nos seus capilares e apresentar pequenos sangramentos, ou sangramentos intensos, ou sangramentos moderados intensos. Outro fator, presença de corpos estranhos. Então, algum corpo estranho aqui, alguma fagulha, alguma coisa estranha no nariz do paciente, faz com que também ocorra a presença de sangramento. Outro fator, os tumores intranasais. Então, todo e qualquer tumor, ele é um fator que vai concorrer para a presença de sangramento, porque ele vai provocar uma certa pressão no local, e essa pressão vai fazer com que os capilares sanguíneos tendem a sangrar. Medicamentos nasais usados de modo inadvertido, né? E esse medicamento também tem também o uso de drogas que são inaladas, que são cheiradas, né? Drogas que são agressivas aqui à região da mucosa nasal em si. Cirurgias prévias, então algumas cirurgias que foram feitas aqui no nariz, como rinoplastia, reconstituição de alguma coisa, elas futuramente tendem a deixar essa região fragilizada que venha a provocar sangramento. Trauma, pancada, fratura aqui do osso do nariz. Então, são situações que desencadeiam isso. Paciente com hipertensão arterial também apresenta esses fatores. E a questão da má nutrição, porque nós precisamos, dentre os constituintes, a vitamina K, que é a vitamina anti-hemorrágica, e ela vai propiciar para um processo de coagulação sanguínea adequada no paciente. Agora vamos falar de queimaduras. Então, qual a definição de queimadura? As queimaduras são os seguintes: a queimadura é uma lesão causada por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos que agem no tecido de revestimento do organismo, destruindo parcialmente ou totalmente a pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como regiões dos músculos, dos tendões e dos ossos. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, né, que a queimadura ela vai desde uma questão mais simples como uma insolação, uma exposição excessiva ao sol, até situações onde eu vou ter perda de músculo, tendão, chegando até a estrutura óssea. A etiologia das queimaduras. Então, as queimaduras elas têm vários fatores etiológicos, ou seja, que é o fator que vai provocar a queimadura. Então, nós temos aqui agentes físicos e agentes químicos, que são os fatores que provocam a queimadura. Os agentes físicos, então nós vamos ter, físicos são o quê? Frio, calor, então nós vamos ter o congelamento, né? Por mais que se pense o contrário, o gelo também ele provoca queimadura. E o calor, que são líquidos aquecidos, sopa quente, chá, água fervente, café, água de radiador de carro e etc. E os agentes inflamáveis, que são aqueles agentes que vão pegar fogo, né? Álcool, petróleo e alguns derivados. E agentes sólidos, ferro de passar roupa, chapa de fogão, escapamento de motocicleta, isso aqui é muito comum, certo? Muito comum em todas as cidades. E tem ainda os agentes gasosos, que são as caldeiras e panelas de pressão, e além da queimadura elétrica, que são muito graves, não pela extensão corporal, mas por atingirem camadas de revestimento profundo do organismo, né? Comprometendo grandes vasos sanguíneos na sua recuperação. Agentes radiantes. Os agentes radiantes da queimadura são aqueles mais frequentes. O mais frequente é o banho de sol, de forma inadequada, tanto em período por muito tempo que a pessoa fica exposta ao sol. Isso ocorre muito em praia, né? Onde a pessoa quer pegar uma coloração melhor, ficar bronzeada e termina ficando muito tempo exposta ao sol. E a consequência disso é dias depois a descamação da pele. Ocorre a morte das células da epiderme superior e essa pele tende a se renovar. E os agentes químicos que nós temos são as bases e os ácidos fortes. No caso aqui, o ácido sulfúrico, né?
e alguns álcalis, que são bases, como a soda cáustica. As queimaduras químicas, geralmente, elas são um pouco extensas, porque não, digamos assim, não ocorre um derramamento geral na superfície corporal da pessoa. Mas, no entanto, no local que ocorre o derramamento do agente químico, esse agente químico ele penetra muito profundamente, porque ele não é retirado da pele ali rapidamente, ele vai queimando e vai se aprofundando dentro das camadas mais profundas da pele. Então, assim, vamos para a classificação. As queimaduras, elas são classificadas de acordo com a sua profundidade, primeiro, segundo, terceiro grau, e de acordo com a sua extensão. Pois vamos ver aqui como é que ocorrem essas duas classificações. Então, as classificações, elas vão nos dar parâmetros da gravidade do acidentado, contribuindo diretamente para o planejamento da assistência. É aquela história. Fulano teve 70, 50, 30% da superfície corporal queimada. Então, nós vamos aprender como é que é feito esse cálculo dessa superfície corporal queimada aqui. Então, tá lá. Classificam-se quanto à profundidade e à extensão, a etiologia e o processo evolutivo. Mas as duas principais classificações são quanto à profundidade e à extensão. Vamos aqui falar em relação à profundidade. Então, aqui, em relação à profundidade, elas podem ser de primeiro grau. Primeiro grau, nós vamos ter as queimaduras superficiais, são lesões que atingem somente a camada epidérmica, certo? Deixando íntegra a camada dérmica. Então, nós vamos ter uma queimadura apenas da região superficial da pele, da pele da epiderme, né? São produzidas geralmente por líquido pouco aquecido e exposição excessiva aos raios solares. Queimadura de segundo grau são aquelas em que o agente agressor atinge toda a epiderme e parte da epiderme. As queimaduras de segundo grau elas são subdivididas em segundo grau superficial e segundo grau profunda. A de segundo grau superficial atinge apenas a parte superior da derme, certo? Conservando a íntegra e a grande quantidade de folículos pilosos, glândulas sudoríparas e estruturas sebáceas que estão presentes na pele. Apresentam vesículas, eritema, dor acentuada, edema de base avermelhada e essas estruturas aqui, que são as flictemas. As flictemas são as bolhas que surgem na queimadura. Então, toda queimadura com presença de bolha é uma queimadura de segundo grau, certo? Independente se tem uma, duas, três bolhas ou se tenha queimado mais para se tornar de terceiro grau. Mas a presença de flictema é uma característica que a queimadura é de segundo grau. Já as queimaduras de segundo grau profunda atingem toda a epiderme e quase toda a derme, restando pouco tecido germinativo, né? Apresenta edema, diminuição da sensibilidade dolorosa e possuem base esbranquiçada da região das bolhas, que são os flictemas. As queimaduras de terceiro grau, elas são queimaduras profundas, geralmente graves, né, porque elas vão queimar estruturas nobres do organismo, tais como músculos, tendões, certo? Ligamentos, destroem todas as camadas da pele, podendo atingir tecidos, subcutâneos, músculos e até ossos. Apresentam pele seca, coloração esbranquiçada ou escura, a coloração escura por conta da necrose, né, morte do tecido, ausência de vesículas e geralmente elas são indolores ao edema. Por que são indolores? Porque ocorreu a queima de terminações nervosas da epiderme. E o indivíduo não sente dor. Se não tem as terminações nervosas, não tem por que sentir dor. E apresentam placas de necrose seca ou úmida conforme a intensidade do agente e do tempo de exposição. Então tá aqui, pessoal, nessas gravuras nós estamos vendo que tá aqui a estrutura, né? A estrutura característica de um fragmento da pele, onde nessa estrutura característica aqui eu coloquei, quero frisar que a pele é dividida nessa epiderme, enderme e hipoderme. Então, da região superior para a região interior, nós temos essas seguintes camadas.
Onde na epiderme eu vou ter externando aqui os poros, os pelos e a camada queratinosa com a presença das terminações nervosas, unhas, queratina, enfim. Na região da derme eu vou ter aqui as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, o músculo eretor do pelo e o músculo dos folículos pilosos. Então tá aqui, ó, tem toda essa estrutura aqui que sustenta essa estrutura mais de cima aqui, certo? E na região da hipoderme, eu vou ter aqui a presença de veias, artérias e o tecido adiposo em geral, que é esse tecido aqui, certo? O tecido gorduroso. Quando ocorre uma queimadura de segundo grau, queimadura de segundo grau, ela leva parte da epiderme, tá aqui, ó, a presença da bolha, né? O calor dilatou essa região e a pele se elevou, a presença da bolha, e tem uma escarificação aqui da região da epiderme com uma boa parte da derme, caracterizando uma queimadura de segundo grau já um pouco profunda, com presença aqui da bolhazinha aqui por acúmulo de tecido. E essa outra gravura, eu vou representar em um único desenho as três tipos de queimadura, né? Queimadura de primeiro grau, a queimadura de segundo grau com a presença das bolhas e a queimadura de terceiro grau com presença de tecido necrosado. Tá aqui. Esse slide também ele faz essa sintetização das coisas. Ele vai sintetizar aqui, né? A classificação das queimaduras quanto à profundidade do tecido, queimada e a resposta da pele. Então nós temos aqui as queimaduras de primeiro grau. Tá aqui, ó, queimadura de primeiro grau. Apenas a camada superficial ocorre um chamuscamento, também chamado de chamuscamento. Você estava fazendo alguma coisa no fogão de sua casa, passou a mão por cima da boca do fogão, na chama, e ocorreu um chamuscamento e queimou. Não tem presença de bolha, muito dolorida, e fica a pele avermelhada. Nessa segunda gravura, nós temos aqui a queimadura de segundo grau parcial, com presença das flictemas aqui, que são as bolhas. E na terceira figura, eu tenho uma queimadura de terceiro grau, onde eu tenho tecido necrótico, esse tecido preto aqui é um tecido necrótico, que ele reflete morte e queima do tecido superficial. E esse tecido aqui ele não está mais vivo, ele não vai mais se recuperar de modo nenhum, e ele é um tecido colonizador de micro-organismos, né? Então tá aqui, primeiro grau superficial, características, as quais eu já falei, né? Segundo grau parcial, característica também, as quais eu já falei. E o terceiro grau total também, com essas características. Essa outra gravura aqui mostra esquematicamente, né, como é que a pele, esses cortes daqui, né, fica após a presença da queimadura. E quanto à extensão? Então nós vimos ali quanto à profundidade. Vamos ver agora quanto à extensão. Quanto à extensão, as queimaduras elas vão se representar dessa forma aqui. Nós vamos representar as queimaduras em relação à extensão quanto à porcentagem da área corporal queimada. Então vamos ver aqui. O indivíduo é chamado leve queimado quando essa porcentagem da área corporal queimada corresponde de 10 a 20%. É um médio queimado quando está de 10 a 20%, certo? Acima de 10 a 20%. E é um grande queimado quando os valores são maiores do que 20%. Mas como é que nós vamos fazer esse cálculo? Agora é que nós vamos ver como é que é feito o cálculo do paciente com superfície corporal queimada. Então, o cálculo é o seguinte: cada parte do nosso organismo recebe um valor percentual. Então, a avaliação da extensão da superfície corporal queimada, SCQ, que é chamada a famosa regra dos 9. Então, cada parte do nosso organismo recebe um valor percentual. Então, vamos aqui. A região da cabeça recebe o valor percentual 9% no adulto. A região frontal, 18%. Todo o tórax anterior aqui, ó, é 18%. A região posterior, tórax posterior, que são as costas, também é 18%. O membro inferior direito, ou o membro superior direito, desculpa, e o membro superior esquerdo, cada um deles é 9%. Um membro inferior é 18%, o outro membro inferior é 18% e a região genital é 1%.
Então, fazendo um rápido exemplo aqui. Uma vítima adulta que tenha queimada a perna direita e o braço direito, qual é a quantidade da superfície corporal queimada dele? É 18 mais 9, ou seja, eu vou ter 27% da superfície corporal queimada. Porque quando eu digo o membro superior direito, eu estou me referindo a todo o membro superior direito, independente de ter sido só a mão, o antebraço ou o braço. Quando eu digo perna, eu estou me referindo a um membro inferior, independente de qual parte tenha sido. Eu vou dar 18%, então 18 mais 9, que é 27%. Agora, na criança, como é que ocorre esse cálculo? O crânio e a região da cabeça também é 18%, 18% na região da frente, na região do tórax anterior, 18% na região do tórax posterior, 9% em cada membro superior, certo? E 14% em cada um dos membros inferiores. Então, é dessa forma também que a gente faz o cálculo. Então, uma criança que tenha queimado o membro inferior direito, que é a perna direita, e o braço direito, eu vou ter uma superfície corporal queimada de 9 mais 14, que vai dar 23%. Então, está aqui, essa gravura novamente ela mostra isso, né? Aquela outra gravura lá estava um pouco borrada, essa daqui mostra mais caracteristicamente isso, e chamando a atenção para esse fator bem aqui, que na criança até os 10 anos, eu vou ter que fazer no cálculo aqui do membro inferior, certo? Vou ter que pegar a idade dividido por 2 e somar mais 13. Somente no cálculo do membro inferior. E no cálculo aqui da cabeça, eu vou ter que pegar 19 e subtrair da idade da criança. Então é um cálculo simples, não é um cálculo muito rebuscado. E é dessa forma que a gente encontra a superfície corporal queimada nos pacientes que são vítimas de queimaduras extensas. Superfície corporal queimada, regra dos 9. Então, só reprisando o que eu já falei. A região do períneo, no adulto, é 1%. No membro inferior direito, é 18%. No membro inferior esquerdo, é 18% também. No tórax, na região da frente, é 18%. Nas costas, é 18%. No membro superior direito, é 9%. No esquerdo, é 9%. Na cabeça, 9%. Criança até 10 anos, membros inferiores, idade dividido por 2 mais 13, que é para o membro direito e o esquerdo, certo? Então, agora vamos quanto à etiologia, que são os fatores que vão causar queimadura. Então, depende do agente agressor e da duração e da intensidade dessa queimadura. As queimaduras poderão ser simples, que resultam de calor com fonte térmica pequena, intensidade e tempo reduzido de ação, né, desse agente agressor. E nós teremos também as queimaduras complexas, que elas vão resultar não só da ação térmica, mas também da atuação de outros agentes agressivos, como a própria corrente elétrica, substâncias químicas e a radiação ionizante. E quanto ao período evolutivo, nós vamos ter período inicial de agressão agudo e o período tardio de recuperação clínica. Então, o período inicial de agressão aguda, ele compreende o tempo que vai desde a queimadura até 7 dias. As lesões, geralmente, elas são evolutivas e atuam intensamente sobre o sistema. E o período tardio é o período de recuperação desse paciente, que vai depender muito da extensão da superfície corporal queimada, das doenças de base que esse paciente tem e do uso de antibiótico terapia que venha a ser passado para esse paciente. Certo? Agora vamos passar aqui para o segundo item, ou para o segundo não, para esse outro item aqui, né? O terceiro item, eu acho que é na sequência. Vamos falar de insolação. Então, a insolação, ela é uma exposição excessiva a uma temperatura, geralmente aos raios solares, né, a radiação, e que ela vai apresentar-se como um fator dentro dos que nós estamos estudando na disciplina aqui. Então, a insolação é a exposição a temperatura alta com desidratação. Isso é muito frequente aqui no Piauí, a partir do mês de agosto, né, onde as temperaturas se tornam bastante elevadas. O indivíduo vai apresentar pele avermelhada, pode apresentar tontura, confusão, né, por conta dessas questões aí, vômitos,
convulsão e até danos cerebrais decorrentes desses fatores. Não chega a ser uma situação de emergência, mas é uma situação que carece conhecimento de nossa parte, ação e identificação que venha estar causando. Como é que se evita isso? É só evitar a exposição excessiva aos raios solares por longo período, certo? Que não vai ocorrer esse problema aí. Insolação e intermação. Então, são dois termos que a gente coloca para vocês para a gente fazer a diferenciação aqui dos dois. Bora fazer a diferenciação aqui rapidinho. Então, a insolação nós já vimos o que é, né? Que ela ocorre por conta da exposição excessiva à radiação luminosa do Sol. E a intermação, ela vai ocorrer por uma exposição excessiva a uma temperatura alta em um ambiente sem ventilação alguma. Essa intermação aqui é muito característica da seguinte questão: você deixa uma pessoa dentro de um carro fechado, sem um ar-condicionado ligado no meio do sol, certo? Então, naquele ambiente ali, o ar vai ficar rarefeito, com pouca quantidade de oxigênio para ser respirado, a temperatura vai aumentar muito e o indivíduo vai terminar desmaiando, passando mal, ficando em mal-estar por conta dessas situações. Então, aqui está mais na dependência da alteração da termorregulação do organismo sobre a ação do calor, independente da atuação direta dos raios solares. Como eu disse, não precisa o indivíduo estar exposto diretamente aos raios solares. Suas manifestações clínicas são vermelhidão da face, cefalgia, náusea, mal-estar, sede intensa, seguida de vertigem, sensação angustiosa e vômito. E se isso persistir por muitos períodos, o paciente termina indo mesmo a óbito por conta aqui de uma diminuição da oxigenação cerebral por escassez do oxigênio e também por um aquecimento do ar que está sendo respirado no ambiente onde ele está. Na sequência, vamos falar de desmaio. Bom, o que é o desmaio? Desmaio consiste na perda transitória da consciência e da força muscular, fazendo com que o paciente caia no chão. Principais causas do desmaio: subnutrição e cansaço, excesso de sol, né, que é a própria insolação, estresse, pode ser precipitado por nervosismo, angústia, emoções fortes, além de ser uma intercorrência presente em muitas outras doenças, né? O desmaio está muito associado à questão das tonturas, certo? O paciente que está com alguma patologia que desencadeia tontura, até a própria hipotensão postural, aquele fator, como eu já falei em sala de aula, você está deitado em uma cama lendo ou mexendo no celular, no sofá, e você levanta repentinamente e começa a caminhar. Você sente ali, vê estrelinhas, que são os escotomas, a vista escurece e você termina desmaiando. Algumas pessoas, né? Não todas. Então, esse desmaio ele vai ocorrer por um pequeno momento ali que ocorreu um fornecimento adequado de oxigênio no seu cérebro e você desmaiou, que é uma reação normal do organismo quando ocorre essa situação aí. Identificação dessa situação. Então, primeiramente, tontura, sensação de mal-estar, pele fria, pálida e úmida, além da presença de suor frio e perda da consciência, certo? Tratamento. Diante de um indivíduo que sofreu desmaio, deve-se proceder da seguinte maneira: primeiramente, arejar o ambiente, afrouxar as roupas da vítima, se as roupas estiverem muito acolchadas, principalmente na região tórax, na região aqui da cervical, deixar a vítima deitada e, se possível, com as pernas elevadas. Por que pernas elevadas? Porque vai melhorar o retorno venoso para o coração e cérebro. Não permitir aglomeração no local para não prejudicar a vítima. Agora vamos falar de convulsão. As convulsões, elas consistem em uma contração violenta ou uma série de contrações dos músculos voluntários, com ou sem perda da consciência por parte da vítima. Então, toda a convulsão, ela ocorre assim. Nós vamos ter as convulsões leves, as médias e as mais características, né? Como essa gravura aqui. E a definição é isso. Então, a convulsão, ela pode ser uma consequência de uma série de coisas.
Então vamos ver aqui o que diz o slide. Pode ser causada por traumatismo crânioencefálico, paciente em um acidente automobilístico, bateu com a cabeça, daí não teve traumatismo, certo? Mas depois desse acidente ele começou a apresentar crises convulsivas, como alguma sequela desse traumatismo craniano, né? Porém, há outros fatores como hiperpirexia. Essa hiperpirexia são febres muito altas, principalmente em crianças, alguns distúrbios metabólicos que vão contribuir para o diagnóstico de epilepsia, intoxicações por algumas substâncias exógenas, principalmente alguns tipos de venenos, eles provocam, né? O próprio veneno, chamado de veneno para rato, chumbinho, ele provoca esse tipo de ação aqui no indivíduo, quando ele é consumido. Alguns processos infecciosos do sistema nervoso central, aí nós frisamos as meningites, as epilepsias e tumores cerebrais, entre outras causas. Então, assim, a convulsão, ela é um resultado de uma situação que o organismo está passando, seja uma situação traumática ou seja uma situação patológica desencadeada por alguma doença. Os sinais e sintomas de uma crise convulsiva são, em geral, a perda do equilíbrio, a inconsciência, a palidez, cianose dos lábios e a presença de espasmos. Espasmos são contrações incontroláveis que sacodem o corpo do indivíduo todinho. O indivíduo também tem uma cialorreia, né, que é o aumento da quantidade da produção de saliva, e essa saliva escorre pela região bucal, né? Então, é o quadro característico do indivíduo que está com crise convulsiva. Então, aqui, eu trouxe essa gravura porque a maioria das crises convulsivas, elas ocorrem decorrente desse problema aqui, da epilepsia. A epilepsia, ela é uma doença neurológica, certo? É uma doença onde a causa desse problema está nos neurotransmissores, geralmente nos neurotransmissores adrenalina e noradrenalina, já um nível mais superior esse estudo aí, né? Mas o principal reflexo da doença, epilepsia, é a crise convulsiva. Então, assim, a crise convulsiva não é epilepsia. A crise convulsiva é resultado da presença da epilepsia. Porque a crise convulsiva também ela ocorre por outros fatores, que não o paciente epilético. Como, por exemplo, a hiperreflexia, que é a temperatura muito alta, principalmente em crianças, quando chega a 38, 39 graus de febre, a criança entra em crise convulsiva e a criança não é epilética, certo? Então, como ajudar alguém durante uma crise epilética? Como é que nós vamos nos comportar? Primeiramente é manter a calma, que aquilo ali vai acontecer, vai passar por seu ápice e vai passar. Segundamente, é acomodar e posicionar a cabeça do indivíduo, porque os fatores que mais provocam problema durante a crise convulsiva é a vítima se debater muito e ela machucar a cabeça, né, com cortes e ter alguma hemorragia, ou até um traumatismo craniano mesmo. E o terceiro item é afastar os objetos perigosos próximo da vítima, certo? Pontiaguda, alguma coisa que esteja relacionada com fogo, seja o que for, né? E não colocar nada na boca da vítima, porque ocorre uma contração involuntária muito grande dos músculos da região lateral, certo? Dos músculos aqui da articulação temporomandibular. E essas contrações muito grandes, se você colocar o dedo, pode cortar seu dedo, pode fazer com que o indivíduo contraia muito rapidamente e venha até quebrar os dentes ou cortar a língua em si, né? E não segure o indivíduo, não segure o indivíduo, coloque ele no chão e deixe ele sofrendo as suas contrações. Não dê água ou medicamentos ao indivíduo, tanto por que não oferecer água? Primeiramente, porque durante a crise ele não vai beber. Se ele está em crise, não vai conseguir deglutir. E se você insistir nisso, você vai provocar um engasgo no indivíduo, aí é pior, certo? E aguardar o restabelecimento, certo? E oferecer ajuda ao paciente. Geralmente as crises, elas duram no máximo isso aqui, certo? Não vai durar mais que 5 minutos, geralmente. E se a crise durar mais que 5 minutos, aí você tem que chamar ajuda, porque esse indivíduo ele pode sair de uma crise convulsiva e entrar em outra, e na rede hospitalar existem medicamentos que fazem com que ele saia da crise e que evite uma nova crise. Então, se você encontrar um indivíduo na rua tendo uma crise convulsiva porque ele é epilético, você vai ter essas atitudes aqui. Se ele ficar muito tempo em crise, você tem que
é imediatamente procurar o serviço de saúde para que seja feita alguma medicação para parar a crise e evitar uma próxima crise. Agora vamos falar, no decorrer da disciplina, de estado de choque. O estado de choque é um estado grave, que ocorre a diminuição do volume sanguíneo para os tecidos, resultando em perfusão inadequada, com redução do oxigênio celular, ocasionando prejuízo para as funções vitais. Então, o estado de choque ele vai ocorrer por conta de uma série de outras circunstâncias, desde diminuição do volume de oxigênio, por conta de diminuição do volume de sangue, por uma ineficiência no funcionamento do músculo cardíaco e etc. Então, é um conjunto de manifestações que resultam de um desequilíbrio entre o volume de sangue circulante e a capacidade do sistema cardiovascular, causados geralmente por choque elétrico, hemorragia aguda, queimadura extensa, ferimento grave, envenenamento, exposição a extremos de calor e frio, fratura, emoção, distúrbios circulatórios, dor e alguma infecção grave. Tipos de choque. Então, esse conteúdo aqui, pessoal, de choque, ele é um conteúdo muito interessante, certo? Porque dentro da própria disciplina de urgência e emergência, porque a nossa disciplina é só de noções de primeiros socorros, a gente dedica um capítulo inteiro só aos diversos tipos de choque, certo? Mas vamos ter apenas uma noção geral aqui de como é que as coisas funcionam. Então, vocês viram lá o que é um choque, né? Então, existe esses tipos de choque aqui. 4 tipos de choque: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo. O choque hipovolêmico é o choque que vai ocorrer, o nome já diz, hipovolemia, por uma diminuição acentuada na quantidade de sangue que o indivíduo tem. E aquele choque que vai ocorrer quando o indivíduo sofre hemorragia e perdeu muito sangue. Ele entra em choque hipovolêmico por perda de sangue. Porque o sangue é que leva oxigênio para diversos órgãos e não tem essa capacidade mais porque foi perdido. O choque cardiogênico. No choque cardiogênico, o indivíduo vai entrar em choque cardiogênico por incapacidade do coração de fazer sua função de bombeamento. O choque obstrutivo, ele ocorre por oclusão de grandes vasos sanguíneos, certo? Aí, em algumas regiões, por presença de trombo e depois êmbolo, né? E esse êmbolo vai fazer uma obstrução de algum local, o indivíduo pode entrar em choque obstrutivo. E o choque distributivo, existem 3 tipos de choque distributivo: o choque séptico, o choque neurogênico e o choque anafilático. O séptico está relacionado a processos infecciosos e processos inflamatórios do sistema nervoso central. É o que ocorre geralmente no indivíduo que tem meningite. As meningites bacterianas, elas causam geralmente choque séptico. Os choques neurogênicos vão ocorrer por desequilíbrios entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. O indivíduo teve um problema no sistema nervoso central, um trauma crânioencefálico decorrente de uma batida no crânio, na cabeça, e entrou em choque neurogênico por conta dessa anormalidade e deformidade no sistema nervoso central. E o choque anafilático, certo? Ele vai ocorrer por conta de uma reação exacerbada do sistema imunológica à presença de alguma substância que vai provocar essa anafilaxia. Manifestações clínicas do paciente que está em estado de choque. Então, as manifestações clínicas são as seguintes: a pele fica fria e pegajosa, aumenta a sudorese, o paciente tem uma transpiração excessiva, na testa e na região da palma das mãos, né, essa sudorese é aumentada, a face fica pálida com expressões de sofrimento. E a sensação de frio que o paciente tem também é muito grande, certo? Então, sensação de frio, chegando às vezes a ter tremores, a pessoa pode sentir náusea, vômitos e a ventilação ficar prejudicada, curta e rápida e irregular. Ocorre também perturbação visual com dilatação da pupila e perda do brilho dos olhos. O pulso fica fraco e rápido e a pessoa pode ficar parcialmente inconsciente. Como é que nós vamos proceder no indivíduo que está, onde é identificado o estado de choque? Primeiramente, tem que se verificar o que está causando, né, esse estado de choque.
Segundamente, eu tenho que ver fatores que vão ou que não vão comprometer a vida desse indivíduo. Tem uma situação de emergência, como fatores tais como vias aéreas que estão permeáveis, né? Primeiramente, eu tenho que identificar a presença de hemorragias, internas ou externas, se o paciente está conseguindo respirar. Para, a partir daí, tomar ações como a própria massagem cardíaca, certo? Que nós vamos. Existe um conteúdo, que é o conteúdo de parada cardiorrespiratória, onde fala só de massagem cardíaca. Mais à frente nós vamos falar disso em outras disciplinas. Para, quando eu identificar todo o estado de choque, eu tomar essas atitudes para que o paciente não venha a entrar em óbito por conta dessa situação. Vamos agora falar de ferimentos. Então, o que é um ferimento? É uma lesão que ocorre na região da epiderme, certo? Então, os ferimentos eles podem ser superficiais, como também podem ser profundos. Ferimentos superficiais são os que atingem apenas a pele e lesam e não lesam o órgão, né? Vão danificar apenas a região da epiderme. Classificação dos ferimentos. Então, os ferimentos eles têm uma classificação enorme. Eles vão ser classificados quanto ao estado de estar fechado ou não, certo? Que são os ferimentos fechados, hematoma de azequimose. Nós vamos ter ferimentos abertos, que são ferimentos incisivos, cortantes, contudo, perfurantes, penetrantes, transfixantes, escoriantes, avulsante ou amputação e ferimentos de laceração. Então, todos aqui são tipos de feridas que têm suas particularidades no tratamento, mas o conhecimento geral deles é importante para a gente saber como é que a gente vai avaliar determinada circunstância e situação. Esses ferimentos eles são estudados também em outras disciplinas. Na disciplina de fundamento de enfermagem, a gente também fala de ferimento com realização de curativos. E os ferimentos com presença de corpo estranho, né, esse corpo estranho presente no ferimento, certo? Como aqui está identificada a presença do corpo estranho, todas as vezes que vocês identificarem um paciente com ferimento com presença de corpo estranho, não se aventurem em retirar o corpo estranho. Principalmente se o corpo estranho estiver alojado em locais muito nobres. Não se aventure a retirar o corpo estranho. Porque a retirada do corpo estranho, eu poderei provocar uma abertura para sangramento, certo? Nesse caso desse indivíduo aqui, se essa faca for retirada daqui, aqui como com certeza eu tenho aqui pequenos vasos e grandes vasos cortados, esse indivíduo vai sangrar, certo? Então a hemorragia interna e tornará-se também externa. Então não devemos remover corpos estranhos, faca, lascas de madeira, pedaços de vidro ou ferragens que estejam fixados em ferimento. As tentativas de remoção do corpo estranho podem causar hemorragia grave e lesar ainda partes que a gente não sabe se estão danificadas, próximos a onde está esse corpo estranho. E dando continuidade, vamos falar da parte agora de luxação, fraturas e entorse. Então, assim, esses três itens aqui, eles são muito práticos, né? Qual a diferença? Vamos apresentar a gravura dessa forma e o slide assim. Qual a diferença entre entorse, luxação e fratura? Então, vocês estão vendo aqui que a entorse é um ponto onde eu vou ter aqui uma exigência forçada de alguma articulação com lesão de cápsula articular, tendões e ligamentos. Isso aqui caracteriza a entorse. E a entorse mais comum é a entorse que ocorre aqui na região do pé, né? Quando o indivíduo torce o pé aqui dessa forma, com estiramento aqui da articulação dessa região. A fratura é um rompimento do osso, onde essa fratura ela vai se caracterizar como uma fratura total, parcial ou uma fratura múltipla, é o rompimento do osso. E a luxação também é um tipo de classificação como fratura, onde o osso ele vai se fragmentar dessa forma assim, certo? Então, esses três itens estão relacionados ao sistema esquelético, como também ao sistema muscular, e são itens que são de urgência, porque quando aparecem no serviço de saúde, tem que ser tomada alguma ação, mas não vão comprometer a vida do indivíduo, não são situações de emergência.
Então aqui está aqui o slide caracterizando as fraturas. Então, as fraturas elas vão se caracterizar dessa seguinte forma. Nós vamos aqui ter um osso normal. Aqui nós temos um osso normal, ó, sem nenhuma lesão. Aqui eu tenho uma fratura transversa seccionada, onde ocorreu uma separação das camadas das partes completas do osso. O osso separou como um todo. Fratura oblíqua também na mesma característica. Uma fratura em espiral. Uma fratura comutativa, onde ocorre tipo uma rachadura aqui da região do osso. Fratura segmentar, duas fraturas em regiões muito próximas, em avulsão, impactada, com deformidades, né? E em galho verde, que é apenas uma pequena trinca aqui na região do osso fraturado. Luxações. Vamos caracterizar as luxações. Então, as luxações são o seguinte: toda e qualquer luxação, ela vai ocorrer quando a lesão é na região das extremidades ósseas, onde está presente a articulação. Então, a luxação é uma lesão onde as extremidades ósseas que formam a articulação ficam deslocadas. Isso é muito característico na região aqui do ombro, certo? Então, vocês estão vendo aqui, que aqui é a articulação normal do ombro. Aqui, ó, articulação normal do ombro. O húmero encaixado aqui na região da escápula e com a articulação escápulo-humeral. Quando ocorre a luxação, esse osso aqui, o húmero, ele sai de dentro da cápsula articular, certo? E quando sai de dentro da cápsula articular, ele pode sair para a região anterior ou para a região posterior. Isso é caracterizado a luxação, certo? A entorse, está aqui a gravura também, né? Caracterizando muito bem a entorse, que é a torção aqui da região da articulação, o comprometimento aqui de ligamentos, tendões e regiões de estrutura nervosas. Engasgamento. Então, engasgamento, pessoal, é uma situação de emergência, principalmente quando esse paciente não está conseguindo respirar. Então, engasgamento ou sufocação pode ser definido como obstrução total ou parcial das vias aéreas. A obstrução é esta provocada por presença de um corpo estranho na região da epiglote e glote, obstruindo total ou parcialmente as vias aéreas. O caso é mais sério quando essa obstrução é total e o paciente não consegue falar, nem tossir e também nem respirar, certo? Então, assim, para desengasgar o paciente, existe uma manobra chamada manobra de Heimlich, que consiste nessa seguinte ação aqui, né? Posicionar-se atrás do paciente, fazer uma pressão na região epigástrica do paciente e induzir esse paciente a ter o reflexo de tosse. E o que tiver na região aqui, cervical alojado, tenderá a sair. Está aqui, manobra de Heimlich em bebês. No bebê, você vai pegar o bebê, colocar aqui a região anterior do tórax apoiada na sua perna e fazer pequenas tapotagens, palmadas aqui, né, na região do tórax posterior, fazendo com que esse bebê venha a ter o reflexo de tosse. Não, tá, apoiar o bebê no braço, com a cabeça mais abaixo do que o corpo, aplicar 5 batidas com a região do calcanhar da mão, né, virar o bebê com a barriga para cima, para ele retornar à respiração, e repita esse ciclo até que ele venha a expelir o que está engasgado. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza os conteúdos dessa disciplina, certo? E após a exposição desses conteúdos, vocês vão realizar a atividade, que é deixada aí com vocês. E um bom abraço para vocês, bons estudos para todos.